Bem-vindos e bem-vindas, mais uma TPC da Diretoria de Ensino. A gente continuar a nossa discussão, né? Então, essa formação que a gente vem preparando para vocês é praticamente um percurso formativo que a gente imaginou que seria interessante discutir nesse momento que a gente vive tudo isso, né? E tem essa oportunidade de conversar diretamente com vocês, professores. A gente tem acompanhado bastante o feedback de vocês, né? Essa devolutiva que vocês dão para a gente, principalmente na avaliação que vocês fazem, né, no final das nossas formações. A gente sempre deixa o link nos comentários, tá? Então, o pessoal que ainda nunca respondeu, nunca participou dessas autoavaliações, tem aqui nos comentários do nosso vídeo, na parte de baixo, o formulário para vocês responderem. Mas também a gente acompanha bastante os comentários dos vídeos, né? Então, tem um pessoal que assiste no mesmo horário que ele é lançado, então a gente fica com um chat lá, a gente consegue conversar com vocês, os PCNPs acompanham a TPC ali naquele momento com vocês, é uma troca interessante, mas também quem assiste depois pode comentar aqui no vídeo, que a gente lê tudo, a gente acompanha, a gente gosta bastante dessa devolutiva, é fundamental para o núcleo pedagógico para entender o nosso papel como formador, essa troca com os professores, né? Também a gente troca bastante com os professores coordenadores de vocês, mas a gente quer ouvir vocês. Então, deixem comentários para a gente no nosso vídeo, né? Que o pessoal que está acompanhando no dia do lançamento, que tem a oportunidade de conversar pelo chat, também participem do chat, que a gente gosta bastante desse momento, né? Que daí a gente pode trazer para as nossas reflexões, entender esse movimento do que é o ATPC da diretoria, né? Então, assim, pensando com vocês, qual é o papel da nossa formação, qual é o papel do que a gente vem trazendo nessas discussões do ATPC da diretoria e do que vocês trazem nos comentários, trazem na autoavaliação, a gente planejou essa formação sobre avaliação, né? Então, a gente, nesse percurso que a gente vem fazendo, seria interessante que a gente trabalhasse a avaliação, né? Então, vamos pensar o que a gente vai trabalhar na avaliação, depois a gente faz uma breve retomada do que a gente já discutiu até aqui, né? A gente pretende, nessa avaliação, apresentar para vocês propostas de avaliação, né, que estão retratadas no currículo paulista. Além disso, a gente quer compreender o processo de avaliação a ser desenvolvido nas atividades do material de apoio e ajudar vocês a escolherem instrumentos avaliativos adequados aos objetivos e propósitos, né, e a intencionalidade pedagógica da aprendizagem dos estudantes. Tudo bem? Pensando um pouco do que a gente já fez, as habilidades essenciais e habilidades de suporte que a gente trabalhou, né, lá quando a gente viu o cronograma integrado, entendeu o que era habilidade essencial, o que era habilidade de suporte, todo aquele movimento que a gente tem com as formações, né, é fundamental para a gente compreender onde está o professor nessa proposição que a gente tem do currículo paulista, né, na proposição das formações que a gente tem no centro de mídias e nesse trabalho direto com o estudante, né? Então, a gente entende que nesse momento a gente está priorizando algumas habilidades, são as habilidades essenciais, mas que as habilidades essenciais elas estão amparadas num percurso que esse estudante tem dentro do currículo paulista, né? Então, entender esse movimento, entender o que a gente, até esse momento, fez para esse estudante que está ali com a gente. Então, para avançar, ele precisa do quê, né? Então, é essa pergunta que a gente faz quando a gente está pensando nas habilidades essenciais e nas habilidades de suporte, né? Quais são os materiais que apoiam esse trabalho? A gente tem o currículo em ação, para todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. Para alguns, a gente tem o Aprender Sempre, né? Quais são esses? Língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. E aí a gente pode entender que as habilidades essenciais que estão sendo desenvolvidas por estudantes, elas são trabalhadas também nesse material de apoio, né? Esse material é fundamental para que a gente tenha um avanço
né, tenha uma organização desse conhecimento, mas também consiga compreender esse caminho que o estudante faz, né? Então, a gente, tendo esse material, tendo essas habilidades, a gente vai pensar nas situações de aprendizagem, a gente vai pensar nas sequências de atividades. Então, na semana passada, retrasada, né, quando a gente estava discutindo com vocês a taxonomia de Bloom, para a gente entender como isso estava organizado dentro do currículo, como isso estava organizado dentro desses materiais, do currículo em ação, do Aprender Sempre, era para que a gente conseguisse pensar nessa trajetória. Né? A gente falou muito dessa organização para a trajetória do estudante. Né? Então, é fundamental a gente compreender que, para o estudante aprender, a gente precisa pensar nessa jornada. Né? A gente precisa pensar num começo, meio e fim nessa formação. O processo ensino-aprendizagem ele não acontece de uma hora para outra. A gente falou muito disso na semana passada. Né? Mas por quê? Porque o estudante tem essa trajetória bem delineada. Né? Ele vai começar com coisas mais simples até a gente conseguir fazer uma estruturação e um avanço nas dificuldades e na organização dessas atividades. Né? Então, a gente precisa pensar essa jornada do estudante, né, pensando nas situações de aprendizagem e nas sequências de atividade. Tá? Hoje, a nossa proposta de trabalhar com a avaliação formativa é exatamente da gente conseguir entender como que esse percurso pode ser melhor aproveitado pelo professor e o professor pensar se aquela estratégia está funcionando ou não está funcionando. Né? Se a gente está falando que a aprendizagem não acontece de uma hora para outra, a avaliação tem que fazer parte dessa jornada para a gente saber, vamos avançar quanto, né? E vamos avançar até onde, né? Ou não, precisamos voltar e replanejar isso. Né? Então, a avaliação é um momento que faz parte dessa trajetória. Né? A avaliação ela está permeando essa trajetória. Né? Então, a gente vai discutir bastante isso com vocês aqui hoje na nossa formação, tá bom? Quais são os materiais que a gente precisa para trabalhar hoje com vocês? Principalmente, né, o Aprender Sempre, que é do pessoal de Língua Portuguesa, Matemática e Ciência da Natureza. Para o pessoal de Ciências Humanas e das outras áreas que não são essas que eu acabei de citar, a gente vai usar o Currículo em Ação. Tá? E a habilidade essencial que estava sendo desenvolvida, aquela que a gente usou na outra formação, a gente vai continuar trabalhando com ela, tá bom? Aí a gente, juntando tudo isso, a gente começa a pensar essa organização da TPC, certo? E eu começo já pensando, né? Por que avaliamos? Por que a gente precisa fazer esse movimento? E quais são os caminhos e possibilidades para alcançar essa ação? Né? Para avaliar o que a gente precisa fazer. Né? Então, assim, uma coisa muito simples é que a gente precisa entender que todo estudante pode aprender, certo? E esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ser um processo democrático. Né? A gente conversou bastante sobre isso na outra TPC, que era deixar as coisas muito claras para o estudante, deixar tudo muito óbvio desse percurso que a gente vai fazer. A gente não pode não compartilhar as nossas habilidades essenciais, qual é o nosso objetivo com essas habilidades, quais são as atividades que estão sendo propostas para esse trabalho, né? Então, tem que ser um processo democrático, né? A avaliação não pode ser um processo que parta só do professor. Tem que ser uma troca, tem que ser um jogo com o aluno, né? Então, a gente precisa desenvolver esse senso, né, comunitário, né, que esse organismo vivo que é a escola, ele é feito de várias partes e a gente tem que trocar entre essas partes. Né? Então, não tem como avaliar sem ser democrático, senão a gente faz aquela avaliação de processo que não vai trazer essa resposta que a gente precisa, né? Que vai ser uma coisa imposta, que não vai ser
uma troca entre o processo ensino-aprendizagem do estudante e a organização desse processo que é feita pelo professor, né? Então, a gente tem que trocar com o estudante para que a gente entenda que esse processo é, sim, uma parte do ensino-aprendizagem, né? Não está deslocado, né? E o estudante saiba por que ele está sendo avaliado. Não é uma surpresa para ele, né? Não é para pegar ninguém de surpresa, não é para punir ninguém, né? Então, assim, são coisas que a gente está cansado de falar, a gente está cansado de saber disso, mas que às vezes na nossa prática a gente não consegue desenvolver. Então, como que a gente consegue desenvolver isso? Né? Uma avaliação mais democrática, mais assertiva, né? Que traga de verdade aquilo que está acontecendo na aprendizagem do estudante, mas que a gente não precise punir, que a gente não precise cobrar, que a gente não precise pensar nisso como um mal, né? Olha, vou castigar você com uma prova, né? Então, a gente vai discutir exatamente isso com as áreas, tá? Outra coisa é que, assim, o processo avaliativo, ele também é um processo que, de alguma forma, ele serve como um desafio para o estudante. Mas não é um desafio, tipo, olha, você não vai passar por isso. Mas é um desafio para entender como que isso serve para a resolução dos problemas que ele tem ali naquele momento, né? Então, é um desenvolvimento das competências que a gente precisa fazer com eles, entende? A gente também precisa pensar que essa igualdade de oportunidade que a avaliação traz, ela, ela vai ser para a gente garantir essa diversidade do grupo, né? Então, a gente, olha, estou usando um método assim de avaliativo, mas é para eu conseguir entender o quão diverso esse grupo é, e tão diverso eu preciso trabalhar com os meus estudantes, né? Se eu aplico a mesma prova para todo mundo, e todo mundo vai mal na prova, né? Ou eu tenho meia dúzia que vai bem, meia dúzia que vai mal, tem um grupo ali no meio. Eu consigo entender que o meu processo de ensino ele tem que ser diversificado para esses grupos, né? A gente precisa fazer esse momento de reflexão do nosso trabalho. A gente falou da organização na última TPC, mas a gente, como parte dessa organização do nosso trabalho, a gente precisa entender onde cabe a avaliação e quem eu sou nessa avaliação. Porque normalmente essa avaliação sai daqui e vai para lá, eu entendo, esse aluno não sabe, e acabou. Mas é isso que serve a avaliação? Não, a avaliação serve para eu, como professor, entender o que eu estou fazendo com esse processo de aprendizagem. Eu estou falando a mesma linguagem para todo mundo e ela não está alcançando todo mundo do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa ter esse momento de reflexão. É fundamental que a gente entenda que a comunicação não vai ser igual para todo mundo, né? Às vezes a gente vê das avaliações que vocês devolvem para a gente, né? O pessoal falando, eu quero ouvir sobre tal assunto, vocês precisam falar de outra coisa, vocês tal. Mas, assim, a gente tem aqui uma formação em rede, né? A gente está atendendo uma série de escolas, a gente tem 36 escolas de anos finais, 35 de anos de ensino médio, né? A gente tem que conversar com todos esses professores ao mesmo tempo. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer, o que será que cabe nesse momento para todo mundo? Né? Como que é a nossa conversa com todo mundo? Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos trazer mais coisa, vamos tirar texto, vamos... Né? Porque a gente precisa alcançar todos. E a avaliação ela vai mostrar isso para a gente, né? Em que grau de complexidade esse assunto atinge a maioria dos meus estudantes, né? Ou não atinge. Como que a gente vai trabalhar isso a partir de agora, já que eu descubro que não está funcionando? Então, esse movimento faz a gente perceber o quão socializado essa temática, esse conteúdo, ela está sendo, ela está para o meu estudante, né? Então, eu sei que um assunto eu consigo tratar com eles porque todos conhecem, todos já sabem, todos já entenderam. Mas
Outros eu não vou conseguir avançar porque não está compreendido pelo meu estudante. Então, essa socialização que a avaliação produz é fundamental para a gente conseguir entender em que aspecto e qual é o avanço que a gente vai ter com os nossos estudantes. Né? Muitas pessoas reclamam hoje, o aluno no remoto, eu não tenho essa oportunidade de avaliar, mas eu estou conseguindo entender que a minha avaliação tem que ser proposta para o momento que eu estou vivendo, né? Para essa, eu consigo fazer um atendimento síncrono com os meus estudantes. Eu vou fazer esse percurso e essa avaliação, porque assim dá certo. Desse jeito não funciona no remoto, preciso mudar. Né? Então a gente vai percebendo isso conforme a gente vai trabalhando essas avaliações, né? E aí, uma coisa que a gente tem que é fundamental na avaliação e que isso é um momento muito rico para a gente, né, como educador, é o momento de reflexão que a avaliação produz. Então, a gente precisa ter esse momento de reflexão. O estudante precisa ter esse momento de entender quais são esses desafios, quais são os problemas que ele está resolvendo ali, e ele perceber que ele está avançando nesse processo. Então, a gente precisa trabalhar muito a reflexão do nosso estudante. Né? A gente vai percebendo que algumas coisas vão mudando, né, no nosso contato com o estudante, né? A gente vai percebendo que de um bimestre para o outro a gente tem um avanço significativo, mas esse momento que traz para a gente essa reflexão também é fundamental para o nosso estudante, né? Para ele entender, olha, lá no começo do ano eu não conseguia fazer tal coisa, né? Ou eu não conseguia fazer essas ligações, né? E agora já é possível, né? Agora já é uma possibilidade dentro da minha caminhada aqui na escola, né? Então, a gente precisa desenvolver isso também como uma prática democrática da escola, né? Permitir que o estudante entenda onde ele está no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E aí, eu vou trazer aqui uma definição da avaliação para o currículo paulista, né? Então, para o currículo paulista, a avaliação é parte do pressuposto de que no âmbito escolar ela deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores e gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para a análise do próprio processo de ensino. Né? Então, a gente falou muito, né, comentei com vocês bastante sobre essa questão democrática da avaliação, né, da gente entender onde a avaliação está nesse processo de ensino-aprendizagem, mas mais do que para a gente, é para o estudante. Então, é fundamental o estudante se entender nesse caminho. E aí, a gente tem essa reflexão, né? Rapidinha, bem curta. Avaliamos para ensinar ou ensinamos para avaliar? Né? E aí a gente volta daqui a pouquinho com as áreas, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Eu deixo aí essa reflexão para vocês e vocês continuam com as áreas de vocês. Até mais. Tchau.
Olá, professores e professoras, bem-vindos a mais uma TPC da área de Ciências da Natureza e Matemática. O tema de hoje é avaliação formativa. Eu sou Edineide, PCNP de Biologia. Vou passar a palavra para a nossa colega Maria Helena. Olá a todos e todas, vocês já me conhecem e nós estamos novamente juntos, é um grande prazer. A gente hoje está com o tema avaliação, né? Então a gente vai falar para vocês que o percurso que a gente vai fazer é pensar a avaliação no material que vocês utilizam para desenvolver os roteiros de vocês. E aí a gente vai pensar, pode passar, Edi? A gente vai pensar na primeira parte, né, que foi feita pelo Fernando, todas as discussões sobre a avaliação, e vocês já levantaram as questões aí sobre avaliar, o que significa avaliar na nossa área, né? Provavelmente vocês já têm uma ideia a respeito disso. Então, o que a gente tem que pensar é que a finalidade do processo de avaliação é realizar uma investigação contínua daquilo que está acontecendo na nossa realidade. Eu tenho lá o meu grupo de alunos, eu tenho a relação que eu estabeleço com eles, eu tenho a relação que eu e eles estabelecemos com o conjunto das habilidades que deverão ser desenvolvidas e dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Então, o que a gente precisa levar em consideração, né, é que a gente toma como nosso ponto de partida a avaliação formativa. A gente tem que entender isso como cabe a cada educador, o papel de desenvolver esse processo a todo momento. Quer dizer, ele perpassa todas as atividades, ele deve perpassar todas as atividades que a gente tem desenvolvido com os nossos estudantes. Quando a gente pensa nas sequências de aprendizagem, que é didáticas, ou seja, o que a gente está tratando, dependendo do nosso material, a gente percebe que a todo momento eu avalio, aquilo que está acontecendo ali naquele momento, para que eu possa tomar decisões de como é que eu vou continuar a desenvolver aquelas habilidades. E, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que eu tenho que informar esse meu estudante do que se espera dele, do que nós vamos desenvolver quando eu falo na habilidade. Então, esse é um conhecimento que o estudante tem que ter, uma informação que ele tem que ter, porque ele precisa também fazer parte desse processo, ele também tem que ter uma ideia de como é que ele vai desenvolver aquilo que é proposto para ele ao longo da atividade. Pode passar, Edu? E aí, a gente também tem uma questão que é pensar a avaliação como um recurso pedagógico, Então, a gente tem que tomar essas decisões, e a gente vai fazer esse percurso no material para possibilitar que vocês façam essa reflexão e que vocês, a todo momento, se perguntem o que dessas habilidades, o que dessas atividades que a gente vai desenvolver, eu posso transformar em instrumento de avaliação. Pode passar. Bom, na TPC anterior, se a gente fazer uma breve retomada, nós trabalhamos a organização da aprendizagem
e habilidades essenciais. Para isso, a gente explorou o material Aprender Sempre, nós escolhemos o componente curricular de ciências, o segmento dos anos finais, o 9º ano, é do caderno volume 1, mas é do 2º bimestre, e as habilidades essenciais que foram desenvolvidas eram as habilidades 08 e 09, essas as essenciais. Nessa oportunidade que a gente fez a exploração, foi possível ver o movimento das habilidades essenciais, as de suporte, a intencionalidade presente na sequência de atividade. Nós conseguimos ver a taxonomia de Bloom aplicada nessa sequência de atividade e identificar como está organizado o material da rede, né? No caso aqui, esse material Aprender Sempre. Agora, nós convidamos vocês para fazer um estudo em cima do mesmo material, né? A gente colocou aqui novamente os dados dele, né? Desse caderno Aprender Sempre, e a sequência de atividade 2 vai da páginas 21 até a página 44, e nessa oportunidade nós vamos compreender o processo avaliativo desenvolvido nas atividades desse material de apoio. Essa é a nossa intenção com esse trabalho que a gente vai fazer agora. Temos, então, aqui a capinha do documento que a gente vai utilizar, e nele a gente vai fazer uma identificação dos momentos do processo avaliativo no material Aprender Sempre. Bom, pessoal, então, como a Edi já havia anunciado, nós vamos fazer um percurso nessa sequência de atividades 2, né? E a gente vai, inicialmente, né, o nosso objetivo é que a gente possa fazer uma análise dos momentos que são apresentados aqui, né? Então, a gente tem ele está dividido em 3, né? Isso vocês, quando abrem o material, vocês já percebem, né? Nós temos o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. Então, a gente quer que vocês, junto conosco, façam esse percurso, tentando identificar, nós vamos fazer isso no iniciando, nesse momento, todas as possibilidades, todas as oportunidades dentro da atividade em que a gente percebe que a orientação que está sendo dada pode vir a se transformar num instrumento de avaliação. Essa avaliação, vai ser feita por vocês. Aí nós temos aqui, logo em seguida, ainda na apresentação para o professor do material, eu estou na página 21, que ele já aponta, né, que as atividades por si só não ensinam, e a sua atuação é muito importante, a atuação do professor em cada uma das situações propostas. Então, é o que a gente sempre comenta, o material sozinho não é nada sem o desenvolvimento que o professor realiza com seus estudantes, com as suas turmas. Este caderno servirá como mais uma ferramenta para auxiliá-lo no processo de ensino. Ressaltando também que a sequência de atividade deve favorecer a interação, o compartilhamento do conhecimento e a colaboração entre o estudante. A gente percebe em toda a sequência uma preocupação de fazer trabalhos interativos, onde tem bastante compartilhamento e colaboração entre as atividades. Aí nós passamos agora para a primeira aula. Essa primeira aula, nós temos aqui pontuado, e nós vamos nos ater agora, nesse primeiro momento, as pontuações referentes ao iniciando. Então, nós temos aqui o iniciando, que já começa, Maria Helena, com uma roda de conversa. Então, ele já fala, na perspectiva da roda de conversa, faça o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema, o papel da célula na genética. A conversa do material já é orientando e ajudando o professor em todo o processo. Ele fala para enfatizar com os alunos, propor revisão
dos conhecimentos prévios que os alunos têm sobre células. Ele, inclusive, já comenta que esse conteúdo, ele era previsto para ser trabalhado no sexto ano. Não lembrando que o nosso currículo ele é em espiral, né, Maria Helena? E o fato dele ser em vários momentos, a gente retoma. E nesses momentos de retomar, as observações, tanto do aluno como do professor, são muito importantes, porque dali a gente começa a pensar que adaptações a gente precisa fazer para o entendimento de todos. Eu gostaria de pegar exatamente esse ponto agora, Edi, sobre a roda de conversa, né? Então, qual é o papel do professor nesse momento, né? Que ele pode estimular os estudantes a fazerem uma reflexão por meio de questionamentos. E essa é uma grande oportunidade, inclusive, para o professor construir um instrumento que pode servir para avaliação. Ele pode solicitar que os estudantes registrem todas as ideias que eles têm, o que eles lembram sobre esse conhecimento, né? E isso ele pode fazer por meio de perguntas, né? A gente já falou, inclusive na primeira na TPC anterior, né, que essa é uma boa oportunidade de conhecer o que os alunos já sabem para tomar decisões, né? O professor vai pensar o que daqui eu posso trabalhar com o meu estudante no sentido de que ele inclusive faça esse acompanhamento. Ele tem uma série de ideias, uma série de informações, e o que a gente está levantando agora é que isso pode ser uma grande oportunidade para construir um instrumento de avaliação. Então, como seria isso? O registro, tanto por parte do professor, dessas ideias, como cada aluno registrar as suas ideias. E lá, ao final, quando eu termino, né, todas aquelas aulas que estão previstas para a construção desse conhecimento, o desenvolvimento dessas habilidades que estão previstas, o estudante possa comparar, né, ele possa registrar novamente que ele mudou as suas ideias a respeito daquele tema, o que é que ele conseguiu confirmar? Aquelas lembranças que ele tinha se aproximam mais ou menos do conhecimento científico. Então, e também deixar, né, o estudante consciente de que ele vai passar por esse processo, né? Todas as estratégias e todas as atividades que estão propostas nessas 6 aulas que a gente vai estar analisando, elas podem servir para o professor ter uma importante informação sobre esse processo, o processo de investigação, como é que ele se dá, que tipo de atividade eu posso propor, quando eu faço o desdobramento, quando eu faço o roteiro, o que é que falta, né, nesse processo que pode levar o estudante a desenvolver melhor, né, a habilidade que está sendo prevista. Então, ela é uma forma, né, do professor controlar aquilo que está sendo ensinado e aprendido, assim como o estudante também, né? Ele também, né, com toda aquela questão que está sendo colocada desde o começo, né, que avaliar é um processo. Então, se avaliar é um processo, né, e a gente tem uma visão, né, uma concepção de avaliação, eu tenho que olhar para essa concepção e fazer esse trabalho, digamos assim, né, de avaliar a todo momento e transformar também num instrumento em que eu olhe para o início e que eu olhe no final e eu possa comparar
né? E a gente tem vários instrumentos e isso certamente vocês também já utilizam, mas a gente queria dar esse enfoque, né, da importância que tem a roda de conversa e o levantamento dos conhecimentos prévios, seja da forma que vocês escolherem trabalhar isso, a partir da primeira aula. Então, agora a gente, olhando para o desenvolvendo da aula 1, né, que vem logo em seguida esse iniciando, a gente percebe que há uma proposta de uma atividade, né, que pode ser feita pelo celular, inclusive, essa proposta, ela está lá no caderno do aluno, né, e aí há algumas orientações, né, para o professor, como é que ele deve desenvolver essa atividade. Então, promova um momento de exploração, observação minuciosa da célula e registro das informações no caderno. Então, novamente, a gente pode pensar que como na outra vez. Então, se eu tenho lá o meu estudante, ele faz uma atividade, ele tem um registro, né, eu vou trabalhar com a correção desse registro, eu vou trabalhar com a comparação desse registro antes de fazer toda a atividade, e eu posso pedir também que esse estudante depois me apresente, né, como é que ele chegou a determinadas conclusões a respeito disso, né? Solicite que observem a imagem da célula no caderno do estudante, identificando e nomeando as organelas. Então, tem, né, um potencial também, da mesma forma como a gente identificou lá no começo, no iniciando, aí no desenvolvendo, né, e se vocês percorrerem, né, todas as aulas, vocês provavelmente vão identificar novas maneiras, vocês vão identificar estratégias que possibilitam pensar na construção de instrumentos, né? Quer dizer, novamente eu volto a pensar, quer dizer, se a avaliação é um processo, né, eu tenho que pensar e decidir o que é que eu vou utilizar como um registro formal dessa avaliação, mas a todo momento eu estou percebendo que o estudante ele estava num determinado ponto a respeito do conhecimento e como é que eu o aproximo desse conhecimento científico, né? Eu vou fazer diversas aproximações. Então, eu posso ir olhando e se eu continuar, né, eu vou ver que no finalizando, né, Idia, a gente pode ver que, né, então eu tenho lá a hora da pesquisa, no finalizando, eu vou retomar o que foi registrado na lousa durante a roda de conversa, eu vou verificar as aprendizagens e dúvidas pendentes sobre o conceito de célula, né? E, quer dizer, então eu volto, eu faço essa comparação sobre o que a gente registrou no quadro, o que, né, se eu estou remotamente com esse estudante, o que foi registrado, né, por ele, da forma que ele pensou, em forma de desenho, em forma de anotações no caderno dele, se eu também estou fazendo anotação em algum quadro que eu posso mostrar para esse estudante. Então, eu tenho várias formas, mas qual é a questão mais importante em termos de avaliação? É comparar aquilo que foi feito no início e como é que eu chego a esse final da aula fazendo esses apontamentos, o que foi registrado no começo, sobre aquilo que, as ideias que ele tinha e as ideias que foram construídas até esse momento. No mesmo finalizando, Maria Helena, nós temos também a hora da pesquisa. Então, é o momento em que o professor conta com o protagonismo do aluno, ele trabalha muito essa parte de pesquisa, essa sequência de atividade deixa muito claro o quanto é importante
esse trabalho do aluno, né, essa orientação para o aluno e a continuação do trabalho na classe a partir dessas pesquisas que é passado para os alunos, né. Então, aqui nós temos a metodologia ativa da aula invertida, onde propõe-se para o aluno, para o estudante, né, o autodatismo, né, estimulando o espírito de pesquisa. Então, o tempo todo o material traz muitas sugestões de avaliação, como você também comentou. Então, dentro das avaliações, quando se pede essas pesquisas, e aqui nós estamos no finalizando desta aula, ele sempre passa muito claro quais são as orientações do que se espera dessa pesquisa. Porque quando a gente faz uma orientação mais clara para o aluno, a devolutiva daquilo para a gente dar os encaminhamentos fica mais claro, fica mais possível, né, o melhor aproveitamento. Então, é pensando num processo onde uma aula depende da outra, uma atividade depende da outra desenvolvida para fazer a ampliação. Então, nós temos aqui uma observação, inclusive, dessa pesquisa, que ele coloca aqui. Eles deverão registrar e trazer as informações obtidas na próxima aula, já considerando a próxima aula, Marilena, como a aula 2. A gente começa a aula 2, já pensando na resposta, no que foi possível nessa pesquisa solicitada para os alunos. Aí, aqui na aula 2, nós temos o momento iniciando aqui, né? Nesse momento iniciando, ele também promove uma discussão, tendo como base as informações obtidas pelos estudantes na pesquisa sobre o tema que ele solicitou na outra aula. Vou até, inclusive, marcar aqui essa parte, que a gente vai mandar esse documento para vocês, já com a marcação. Dando sequência. Aí, ouça as contribuições das turmas e anote na lousa os tópicos principais, reforçando alguns conceitos que ele coloca aqui embaixo. Então, o material, ele traz um apoio, um suporte muito forte para o professor, mas o tempo todo com a intencionalidade do que pretende, não só com o trabalho do professor, para ajudar no professor, mas para o que se pretende com o aluno. Então, tem todo um trabalho bem construído. Gostaria de falar alguma coisa desse iniciando, Mariana? Posso passar para o outro? Eu acho que, assim, o tempo todo a gente quer que você, professor, tenha esse olhar, né? Quer dizer, claro que a gente está fazendo um percurso no material de ciências, mas os professores dos outros componentes curriculares, né, estão com o seu material aí, olhando e verificando, né, essa nossa proposta, que vocês façam esse percurso no material de vocês, levantando esses momentos, né, em que momentos eu tenho o potencial, né, o que me dá isso de pensar em transformar aquela orientação que é dada para o meu estudante em maneiras de avaliar o que está desenvolvido, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande questão, né? É olhar para esse material nesse roteiro que a gente está fazendo, pensando nisso, né? Então, claro que a gente está falando e a gente volta, né, o tempo todo, né, na questão que depende de como é que a gente está desenvolvendo a sequência de atividades. Que atividades nós estamos realizando? Então, como é que eu posso aproveitá-las para fazer a minha... o meu instrumento ser o mais funcional possível, para que eu possa realmente pensar, eu estou construindo com o estudante aquela habilidade, ele está desenvolvendo aquela habilidade, né? O que propicia essa construção, né, desse conhecimento? Podemos passar, gente. Então, dando continuidade, só para aproveitar, Marilena, que você falou dos outros componentes curriculares, lembrando que os materiais para acompanhar a formação estão na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, tá bom, pessoal? Continuando aqui, nós estávamos falando do iniciando desta atividade, e aqui começa o desenvolvendo, e nós fizemos algumas pontuações também neste, só
Nesse desenvolvendo, nós fizemos aqui exatamente a marcação aqui para vocês, para chamar a atenção, na orientação da construção de um trecho do DNA. Então, no trabalho de todas as pesquisas que foram desenvolvidas, em vários momentos desta sequência de atividade, vem separado quais são os materiais que são possíveis de se utilizar, claro, respeitando a possibilidade, nesse momento nosso, que temos aula híbridas, né? E para a construção de um trecho do DNA. Uma oportunidade muito grande, o professor vai no processo orientando e vendo também as dificuldades dos alunos. Aqui, ainda nessa parte da atividade, do desenvolvendo, nós temos aqui as orientações passadas para os alunos, né? Oriente os estudantes a colocá-la no modelo do núcleo que foi construído com a metade do isopor. Essa é uma orientação que tem no material, nós falamos isso também na TPC anterior. Então, o material e como utilizar. E o professor continua a aula passando pelos grupos e fazendo as orientações de como ele tem que fazer o trabalho, aqui no caso, para fazer o corte da molécula de DNA. Na continuidade, nós temos aqui o finalizando. Nesta oportunidade aqui do finalizando, ele solicita o material, sugere que seja promovido a exposição dos modelos construídos, né, pela turma. Nesse momento, é muito, muito forte, o professor aproveita mais forte ainda para fazer uma avaliação, como que está o trabalho em grupo, como que está a socialização, todas essas necessidades que esse material, desde a apresentação, ele comenta que é importante que a gente tenha com os nossos estudantes, né? Então, é muito importante a participação ativa dos estudantes na conclusão dessa atividade, pois neles serão dirimidas as dúvidas referentes à localização e função dessas estruturas no interior da célula. Então, o professor, ele, de acordo com que ele está acompanhando todo o processo, ele também, todo o processo, como a Maria Helena já falou várias vezes, também vai fazendo suas avaliações e suas retomadas, se organizando para ver quais momentos que ele vai ter que fazer outras retomadas de conteúdos. Lembrando que essa sequência de atividade, ela já tem como suporte duas habilidades que ajudam a gente a dirimir as dificuldades possíveis de todo o processo. Também, nesse finalizando, nós temos a hora da pesquisa, no mesmo movimento que aconteceu nas outras aulas da sequência. Aí nós temos aqui a aula número 3, e nessa aula número 3, no iniciando, vamos ver se traz mais um dado novo para a gente, ele também pede para retomar os principais assuntos da aula anterior, sempre ampliando, retoma e amplia, relacionando aos temas que serão abordados nesta aula, que é células reprodutoras, os gametas. Então, sempre a ideia da retomada para atingir os objetivos da aprendizagem, e ele retoma também ao que foi trabalhado na pesquisa anterior, como a gente comentou, que é um recurso muito utilizado, pensando na ampliação. No desenvolvimento, nesse desenvolvimento desta aula, ele pede para discutir também os conceitos da fecundação e hereditariedade, anotando as contribuições dos estudantes na lousa. Um recurso bastante utilizado, esse do registro. Conforme o professor vai fazendo os seus registros na lousa, ele também influencia no como que os estudantes realizam esses registros, né? Aqui está falando lousa, mas a gente tem outros meios para fazer, se a aula for uma aula remota. Então, aqui, o foco no objetivo da aprendizagem e o desenvolvimento, deixando bem claro o que precisa ser discutido para ampliar o conhecimento dos alunos. Ele separa em grupos os alunos para fazer uma dinâmica, e essa dinâmica, a gente até comentou na aula anterior, onde em grupos, né, os grupos cada grupo tem uma espécie de animal, quantidade de cromossomos, os cromossomos pares, ele faz toda um cuidado, você encontra no material,
o cuidado para separação e explicação de como desenvolver essa dinâmica com o aluno, e depois dessa dinâmica, ele comenta que durante a dinâmica é necessário que você estimule atitudes como respeito ao outro, a participação, a curiosidade e a investigação científica sobre o tema. Eu só chamo a atenção que o tempo todo está muito relacionado com todo o propósito da sequência, e exatamente o que nós encontramos aqui, boa parte já está desde a apresentação do material para o professor. E aí, depois, a gente já entra aqui no finalizando desta aula, onde ele propõe novas questões problematizadoras sobre o mesmo tema. Ele retoma as questões iniciais, mesmo depois da dinâmica, e propõe questões problematizadoras sobre o assunto. Essas questões problematizadoras servirão de base para começar a aula 4. Então, nós agora chegamos na aula 4, né, cujo tema é reprodução dos seres vivos e os princípios da hereditariedade, e nós temos lá no iniciando dessa aula, uma proposta de perguntas para reflexão, e que vai ser, a proposta é que se escute atentamente o que os estudantes respondem, anotando seus comentários na lousa para discussão e retomada no final da aula, e que, não desenvolvendo, se propõe que eles façam uma leitura atenta, destacando as palavras e os conceitos desconhecidos e pesquisando o seu significado em um dicionário. Então, vejo que a todo tempo, as estratégias vão se modificando. Então, essa é uma atividade que também pode ser desenvolvida, essa do desenvolvendo, com o estudante colocando o sentido que ele atribui para determinadas palavras e fazendo a pesquisa do significado das palavras, que também pode ser uma atividade que pode ser transformada em um instrumento de avaliação, digamos, Eu posso solicitar que os alunos façam esse levantamento das palavras desconhecidas ou das palavras que suscitam, uma curiosidade por parte do estudante, e que eu posso até propor que ele faça um glossário. Então, eu tenho lá maneiras de olhar para esse material e também fazer as propostas que eu julgue mais interessantes do ponto de vista de ampliar esse conhecimento, de atender a uma necessidade também daquele estudante, daquela turma especificamente, E que são atividades, que são instrumentos que eles podem ser feitos tanto presencialmente como à distância, Elaborar um glossário de ciências, por exemplo, é uma atividade que pode ser muito bem explorada de várias formas, O estudante não precisa estar na sala de aula, basta que ele consulte um dicionário, por exemplo, num celular ou no computador. Maria, inclusive na mesma atividade, na sequência dessa atividade, ele faz o teste de verdadeiro ou falso, já utilizando parte do que foi absorvido com essa leitura e com o pedido para eles fazerem um resumo, Eles fazem um resumo das ideias centrais. Também é uma oportunidade de avaliação. Chegamos no finalizando, Sim. Dessa aula. Então, retorne à discussão das perguntas iniciais, certifique-se se os estudantes fazem alterações coerentes nas respostas dadas. Então, essa consulta ao dicionário, a pesquisa que eles fazem, elas são importantes, E elas vão colaborar, contribuir para que ele possa realizar essa atividade do finalizando.
né, que também é uma comparação do conhecimento que ele tinha no início dessa atividade e no final da atividade. E como a própria Edi já falou em outro momento, também eu tenho que pensar se eu consigo fazer isso numa única aula, né? Eu posso pensar que eu vou desdobrar, por exemplo, esse conhecimento em mais de uma aula. Sim, nós vemos muita riqueza aqui nas atividades e muitas vezes a gente fala, poxa, é uma atividade que se eu colocar numa única aula, não vou aproveitar o máximo que ela tem. Tem aqui, inclusive, o teste que eu comentei do verdadeiro ou falso, onde novamente é pedido para que os alunos façam os registros, e esses registros com as afirmações corretas. Claro que o professor vai fazer esse trabalho com o aluno, e ele precisa ter informação no caderno dele, isso é muito importante, inclusive, as informações corretas. Então, retomar as informações e solicitar que seja colocado no caderno, no bloco de notas do aluno, com o registro das afirmações corretas. Então, ele deixa muito claro, e toda vez que a gente olha, eu e Maria Helena, a gente fala, olha, muitas vezes não vai ser só na quantidade de aula que é proposto nesse material, não. Para a gente aproveitar ao máximo a riqueza que ele nos oferece. Então, nós vamos para a aula 5, que é a pesquisa, né, do Gregor Mendel, e a primeira lei de Mendel e a metodologia científica, né? Então... Esse aqui da lei, da metodologia, é quando ele fala aqui, quer ver? Deixa eu voltar e entrar na atividade para você ver. Ele fala sobre, o show de perguntas aqui ainda. Sim, que daí ele vai encaminhar para o mapa conceitual, né? Isso, exatamente. Espera só um pouquinho. Aí ele organiza, inclusive, primeiro essas informações aqui, olha, que é o show de perguntas que vai depois servir para o mapa conceitual. Só um instantinho, vamos ver aqui o que ele está trazendo, que a gente fica... É da 5. Sim. Reconhecer material. Organize a turma em grupos com 4, respeitando o protocolo, é necessário computador conectado, caso na escola, deixa eu ver o que ele vai precisar, caixa de papelão para o sorteio, tá. Nessa aqui é o que ele começa a fazer mesmo, esse show de perguntas. E por onde que ele começa a fazer esse show de perguntas? Ele faz, ele retoma, ele propõe a roda de conversa para os alunos, depois retoma a associação entre gametas e a transmissão, retomando a associação de gametas e a transmissão da hereditariedade. Isso já era um conteúdo trabalhado naquele texto anterior, que a gente viu. Aí, depois, então é isso, ele retoma tal, ele já sabe que ele vai ter que organizar a turma, e aí, na lousa, o professor faz registros de alguns conceitos básicos, aqui a gente já está falando de palavra de conceito, da genética, conforme o modelo disponibilizado. E aí, depois, anote os termos e questões, e questione os estudantes sobre o significado, ouvindo-os e considerando. Aqui, no iniciando, ele amplia o conhecimento sobre hereditariedade, propõe a roda de conversa, retoma a associação entre gametas, e no desenvolvendo, ele vai para a lousa, deixa os conceitos básicos, anota os termos, né, questiona os estudantes, tudo isso para depois ele fez essa anotação, propor as duas atividades abordando a biografia e a pesquisa do Mendel, para depois ele fazer o show de perguntas. Aí, quando você se prepara todo para fazer o show de perguntas e orienta os estudantes sobre as informações, todas as orientações que ele puder fazer, porque ele vai utilizar exatamente nessa atividade do show de perguntas. Pois eu tenho essa ação para desenvolver com os alunos, e o professor elabora, né? Pode elaborar as 9 questões ou usar as questões que são sugeridas dentro do material. Dentro do material, tudo isso a gente está comentando por ser momentos avaliativos. Então, tem as questões que estão aqui, olha, até aqui a 9, essa aqui é
a última, e depois volta aqui no finalizando. Quando ele faz essa atividade, no finalizando, ele vai sistematizar. Gostaria de falar um pouco, Maria Helena, da parte de sistematização? Vai. Ele faz a sistematização, né, do aprendizado, ao participar do jogo. Propõe aos estudantes a construção de um mapa conceitual. Então, esse mapa conceitual, a gente depois vai tratar especificamente dele, porque a gente considera que é um instrumento de avaliação muito eficaz, né? Porque a gente pode contar com a elaboração do estudante, né, sobre um tema que ele desenvolveu em 6 aulas e que agora é a oportunidade dele demonstrar qual foi o conhecimento que ele construiu. Então, isso a gente depois vai trabalhar, né, vai tratar do tema, né, mais para frente aí, e então a gente agora quer terminar, né, a orientação ao professor é para direcionar, observando o modelo e apontando os principais aspectos das ideias de Gregor Mendel, né, durante a construção do mapa conceitual. Então, a orientação é que circule pela sala, observe as construções, isso ele pode tranquilamente ser feito remotamente, quando o estudante vai construindo e vai mostrando, né, como é que ele está elaborando isso, né? Então, vocês podem pensar numa sequência, né, de como é que eu faço isso, como é que eu apresento. Então, a partir das perguntas, a partir de todo o desenvolvimento que é proposto, como é que vocês vão dar seguimento a esse tipo de atividade com os estudantes? Nós temos aqui na aula 6, né, dando sequência à aula 5, que é a pesquisa de Gregor Mendel, a primeira lei de Mendel e a metodologia científica. Então, no iniciando, nós também temos aqui um começo com a roda de conversa, mas considerando muito o que já foi trabalhado na aula anterior, onde teve o show de perguntas, também já teve a primeira proposta de mapa conceitual, e aqui tem a dinâmica de show de problemas. Já é uma proposta que está sendo apresentada desde o iniciando, e só para aproveitar, Maria Helena, comentar com eles aquilo que o Fernando falou logo no começo da nossa formação, e a gente também já conversou sobre isso. O quanto é importante os combinados com os alunos e a clareza que a gente deixa todos os trabalhos que vão ser desenvolvidos com eles. Então, o material também permite essa clareza entre o material de apoio e o professor. No desenvolvendo do assunto, aqui ele já coloca para fazer o brainstorm, que esse brainstorm é uma tempestade cerebral, já exatamente para organizar as ideias e depois a gente pensar no mapa conceitual. Está marcado aqui de vermelho, inclusive, sobre esse movimento do mapa conceitual e a preocupação sempre com registro, você percebe nesse material inteiro, vocês percebem? E aí, de novo, escreva na lousa as perguntas que norteiam a construção do mapa conceitual da aula anterior, aquilo que eu tinha comentado com vocês, que era importante aproveitar, sempre desencadeando e ampliando, e conduz a conversa ressaltando as informações trabalhadas, incentivando os estudantes a participar e destacando o que aprenderam sobre o tema. Então, nesse desenvolvendo, já tem essa proposta de trabalho. Eu vou voltar um pouco para ver se... Não, continua aqui, desculpa. Aí nós temos aqui uma orientação para o professor, né, que é para enfatizar para os estudantes que, em seu experimento, Mendel observou que, ao cruzar uma planta produtora de ervilha verde com pólen de uma planta produtora de ervilha amarela, seus descendentes nasciam todos amarelos. Então, eu só li essa parte, mas para vocês verem como que o texto, o material do professor conversa com o material do aluno e como é importante esse trabalho estar alinhado para a gente poder desenvolver e desencadear tudo que é proposto aqui. E o que vocês também podem propor a partir daqui. Ok? Aí nós temos, então,
aqui ainda a explicação para o professor, no desenvolvendo toda essa parte. Tem também, sempre, para ser anotado na lousa, as respostas e orientar o aluno para anotar no caderno, no bloco de notas, enfim, como isso é importante em todo o trabalho. Na sequência do finalizando, por meio de perguntas, extingue a classe a comentar os aspectos das ideias de Mendel e a metodologia científica empregada por esse eminente científico. Cientista. O tempo todo, uma preocupação com o registro e essas ampliações, e, de novo, como a gente fala, a importância das perguntas norteadoras, né? As perguntas como motivação da curiosidade, da interação, do diálogo, da pergunta para desencadear um outro trabalho, uma outra pesquisa, né? Aqui ele também comenta isso nesse final. A gente fez um percurso, né? O que eu quero ressaltar é que esse é um exemplo, né? E como a gente utilizou essa sequência de atividades com 6 aulas na TPC anterior, a gente escolheu, né, continuar para discutir a questão da avaliação no mesmo material, né? Então, como é que eu exploro, né? E a gente observa que a gente está vendo isso pela segunda vez e a gente descobre, né, as potencialidades, as possibilidades, cada vez que a gente faz a leitura. Então, o importante é que cada professor que esteja, né, nos vendo, né, acompanhando a nossa TPC, ele procure fazer esse mesmo movimento no seu material, né, do seu componente curricular, né, explorando as possibilidades que ele vai encontrar na forma como esse material está construído, né? A gente percebe e a gente fez esse percurso no material de matemática, fez material de matemática do 9º ano, da primeira série do ensino médio, verificando isso, mas a gente pretende, em outros momentos, fazer esse tipo de trabalho, não só com avaliação, com a sequência, mas explorando outros componentes curriculares, né? A gente acredita que, com essa a atividade que a gente escolheu, a gente dá um bom modelo, digamos assim, né, e faz uma discussão que vocês podem aproveitar para os seus componentes, para a forma como eles estão organizados, né, e agora a gente vai pedir, né, vai voltar lá para o nosso PPT e a gente vai continuar esse percurso que a gente quer fazer. Bom, professores, agora, né, a gente fez todo um percurso no material, né, levantando toda a potencialidade que existe, né, de transformar aquelas atividades em instrumento. Então, pensar que a enorme quantidade de possibilidades que eu tenho de acompanhar o desenvolvimento desse estudante, acompanhar o próprio desenrolar das atividades e verificar em que ponto eu estou, né, pensando na avaliação como um processo, na aprendizagem como um processo, né, que tem que ser o tempo todo, né, pensado como o caminho que eu estou percorrendo com aquele meu estudante, junto com os conhecimentos que precisam ser ensinados e aprendidos, né? Bem, então a gente faz uma pergunta e a gente gostaria muito que vocês refletissem sobre isso no material de vocês. Então, como a nossa TPC, ela não é ao vivo, ela é gravada, é claro que esses momentos, né, essas perguntas, elas servem para vocês registrarem, né, no material de vocês. Então, a gente pergunta, como o iniciando pode nos levar a refletir sobre a avaliação? Então, a gente acredita que vocês podem chegar a inúmeras considerações sobre isso,
né? Então, por quê? Porque cada material, né, tem que ser olhado do ponto de vista da intencionalidade, do que eu pretendo com aquelas aulas, como é que eu vou desdobrar esse material nos roteiros que vão ser elaborados, em quantas aulas eu vou fazer isso. Então, tudo isso, né, é a autonomia que vocês têm para pensar no trabalho de vocês, né? E também de acordo com a realidade, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Então, qual é a potencialidade, na verdade, que o iniciando tem para, né, naquele material que vocês estão olhando, ele levar vocês a refletirem sobre a avaliação, os instrumentos de avaliação, as formas como vocês vão fazer isso. Então, pensando, né, que ela está intimamente ligada à forma como eu desenvolvo o trabalho, né? Então, se eu trabalho com toda essa sequência de atividades, em que momentos eu faço essa avaliação mais formal, ou eu olho para isso e eu consigo ver que os alunos estão se desenvolvendo, e nesse caso, né, com a riqueza toda que tem esse tema, né, essas duas habilidades que vocês estão desenvolvendo, né, como é que vocês vão chegar a aproximar os seus estudantes desse conteúdo, desses conhecimentos científicos, né? E daí cada um vai olhar para o seu pedaço, professor de física, professor de química, professor de biologia, os professores de matemática, né? Como é que a gente faz esse trabalho? Como que a gente aproveita essas propostas que estão colocadas aí, né? Como a roda de conversa, levantamento de conhecimentos prévios, como é que eu uso as perguntas, como é que o meu estudante faz o registro. Então, como todas essas questões, né, elas estão muito mais no iniciando, mas a gente também não pode ver como momentos estanques, né? Quer dizer, eu tenho iniciando, mas muitas vezes uma atividade que foi feita numa aula no iniciando, ela pode ser feita lá no desenvolvendo, ou ela pode ser feita no finalizando, né? Então, depende muito qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo com aquele tipo de trabalho, né? Então, aí a gente colocou né, a cópia, né, do iniciando, né, professor inicia essa aula com uma roda de conversa. Então, vocês vão olhar lá e vamos ver. Da mesma forma, a gente faz essa pergunta, pode passar, Pode passar? Para os outros momentos, mas a gente está aqui destacando, né, em cada um deles, o que a gente encontrou, né, que estratégias podem ser utilizadas para definir os instrumentos de avaliação. Então, a gente está apontando aí, né, que estratégias a gente foi encontrando, né, por exemplo, levantamento dos conhecimentos prévios, que nós já falamos muito sobre isso, uso de perguntas norteadoras, a retomada, as sequências de atividade nas sequências, né, de atividades ou nas aulas, a revisão dos conhecimentos, o estímulo à reflexão, a sistematização do que foi aprendido, o registro das conclusões, o registro do levantamento dos conhecimentos, que eu já falei em um outro momento. Então, como é que ele faz o registro desse conhecimento, e isso serve de material, subsídio, para ele verificar depois das aprendizagens se ele continua com as mesmas ideias. Isso pode se transformar, né, como a gente já falou, num instrumento também, até para o aluno verificar como anda a aprendizagem dele, né? Daí, você quer complementar, Edith? Não, só aproveitando que você comentou que o primeiro é levantamento dos conhecimentos prévios, e na mesma atividade, no final, o registro do levantamento do conhecimento prévio.
Então, os movimentos, como você comentou, eles vão mudando conforme a intencionalidade e repetindo. Mas parece a mesma coisa no primeiro momento, você fala, opa, aqui eu já tenho uma ampliação, porque já é o registro do conhecimento que a gente conseguiu a partir desta atividade. Ele muda de qualidade, né? Exato, muda de qualidade. Agrega, né? Isso, agrega. Ele agrega no sentido de que o estudante vai observar e ele vai fazer essa análise, né? Nossa, olha como eu pensei no começo e quais são as conclusões que eu estou chegando no final. Né? Perfeito. Você vê que tem sempre uma retomada, um aprofundamento. Aí amplia na próxima aula. Esse movimento ele é muito claro nesse material, mas nós também já tivemos a oportunidade de ver no Currículo em Ação, numa das ATPCs que nós fizemos do roteiro personalizado, e também nós encontramos esse movimento nesse material também, importante. Uhum. Posso passar? Pode. Bom, o próximo, então, é como o desenvolvendo pode nos levar a refletir sobre a avaliação. Então, eu acho que a gente pode passar, da mesma forma como a gente fez essa análise para o iniciando, né, a gente foi, ao longo do tempo, quando a gente estudou todo esse material para preparar, a gente encontrou esses pontos todos, né, a exploração do conhecimento, a oportunidade de conhecer melhor o que o estudante conhece sobre o assunto, pesquisas, construção de modelos, registros das observações realizadas pelo professor e registro das observações realizadas pelos estudantes, que pode ser aquele momento em que ele vai escrever sobre isso. O que eu aprendi com essas atividades, né? Refletindo sobre os assuntos discutidos, não é só sobre leitura e sobre pesquisa, mas eu fiz uma discussão sobre esse assunto com base no que eu aprendi, né, e eu vou refletir sobre isso, que aprendizagens foram realizadas depois disso, né, e a construção de mapa conceitual a partir da tempestade cerebral, né, temos também jogos e desafios, o show de perguntas e o show de problemas. Então, vocês vejam que há uma variedade de estratégias, né, que são utilizadas aí, que são muito importantes, né, muito, que dão para nós, né, escolhas, enfim, né, do que nós podemos trabalhar a partir disso. Pode passar, Lidy? Bom, nós chegamos aqui no finalizando, né, como finalizando pode nos levar a refletir sobre a variação. Nós também fizemos aqui um recorte de um dos finalizando que nós né, vamos dizer que a gente flutuou um pouco nele quando apresentamos o material, e também preparamos uma lista de alguns que encontramos, mas vocês observam que durante o nosso trabalho, alguns eu já fui marcando também, porque durante a nossa apresentação a gente identificou outras possibilidades, então realmente o material dá para ser revisto e reiniciado várias vezes, né? Uhum. Bom, aqui nós temos, então, as estratégias que podem ser utilizadas para definir os instrumentos de avaliação, né? Aqui no finalizando, o que nós encontramos? Uma palavra que envolve muito a parte mesmo de uma coisa quando você está concretizando, né? Que é a sistematização do conhecimento por meio dos registros dos estudantes, exposição, como nós vimos lá do trabalho das células, mapa conceitual, que é uma proposta que a gente vai ver um pouco mais agora, e é uma organização de ideias, então, está bem relacionado com o momento finalizando. Destaque das ideias centrais, que também são usados para fazer mapa mental, mapa conceitual, para fazer uma tabela, uma organização mesmo de ideias. Pesquisas, embora o tempo todo tenha pesquisa no nosso trabalho, em todas as atividades, as pesquisas, quando vem no finalizando, ela sempre dá um trabalho de ampliação
na próxima aula, né? No caso aqui, essa sequência tem 6, sempre na próxima aula tem alguma coisa a ver com uma pesquisa que foi solicitada na aula anterior. Tem os registros das observações, né? Como a que a Maria Helena leu no desenvolvendo, também para o aluno ver o que ele aprendeu com todo aquele movimento. E nós temos também sempre, que tem a ver também com a pesquisa, e momentos que são mais específicos, que é a metodologias ativas, né? Muito utilizada a aula invertida, nesse material que a gente trabalhou aqui com vocês, e é um momento muito legal, porque os alunos trabalham, a gente trabalha o protagonismo do aluno, o aluno como um sujeito mesmo daquela aprendizagem, mas notando que ela tem um valor muito maior, principalmente para nossas avaliações, quando a gente orienta cuidadosamente, com muita clareza, o que se pretende com aquela atividade para o aluno. Então, isso é muito importante. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Marilena? Não, eu acho que a gente pode passar já, né? Eu acho que a gente quer apresentar o mapa conceitual, né, como um destaque nosso, né? Verdade. Então, eu passo para você, então, Edi, para fazer a apresentação do mapa conceitual. Ok. Bom, nós encontramos nessa sequência de atividade o trabalho com o mapa conceitual. Então, nós nos preocupamos em pegar uma breve explicação, né, que está, inclusive, dentro do material, que é como forma de sistematização do aprendizado promovido ao participar do jogo, propõe ao estudante a construção de um mapa conceitual. Esclareça a ele que se trata de uma forma simplificada de modelo, apresentando de forma gráfica, né, diagrama, dados importantes sobre determinado assunto, relacionando as ideias e seus conceitos. Esse recorte, ele é do caderno do professor, da página 37. E nós temos também uma fala sobre mapa conceitual na página 38, onde ele fala sobre a tempestade cerebral, né, que você vai pensando, vai organizar, vai ter as ideias, vem as palavras, e você organiza isso como no diagrama, como apresentado aqui, para trabalhar no mapa conceitual. Nossa preocupação aqui foi trazer para vocês, como de todas as possibilidades de avaliação, a gente ia escolher pelo menos uma para trabalhar com vocês, nós optamos escolher o mapa conceitual, que pode ser trabalhado em qualquer componente curricular, e você vai trabalhar um conceito e ampliar aquele conhecimento do aluno. Então, vai ser um mapa mais simples ou mais complexo, dependendo de que momento e o que está sendo trabalhado. Então, nós temos aqui uma definição, uma breve definição sobre mapa conceitual. O mapa conceitual é o diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceitos e ideias. A maioria dos mapas conceituais descreve ideias, como caixas ou círculos, são chamados também de nós, que são estruturados hierarquicamente e conectados com linhas ou setas, também chamados de arco. Aqui do lado nós deixamos um dos modelos muito utilizado para essa organização de ideias. O que mais sobressai da ideia de você trabalhar com mapa conceitual. Aí nós colocamos aqui o mapa conceitual exatamente da atividade do caderno. Ele sugere um trabalho com mapa conceitual a partir da pesquisa, né, do Mendel, a primeira lei de Mendel e a metodologia científica. O que nós fizemos aqui foi pegar exatamente as informações presentes na aula 5 e transformamos ele num mapa conceitual. Geralmente, o mapa conceitual coloca mais palavras curtas para definição, mas como a gente está trabalhando aqui a lei de Mendel no 9º ano, a gente achou interessante, nesse primeiro momento, trazer essas informações do mapa conceitual completa. Então, a gente optou trazer as informações que estão dentro do caderno da sequência de atividade. Nós temos a mesma primeira lei de Mendel apresentada aqui também
num outro mapa, esse mapa é do Descomplica, e ele está mais ampliado, ele chega até fazer as anotações dos cruzamentos, que é também uma possibilidade que a gente observa nessa sequência de atividade que nós apresentamos. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês como tem diversas maneiras de você trabalhar o mapa conceitual. Nesse aqui tem até imagem, esse anterior que nós fizemos apenas para apresentar aqui para vocês a parte mesmo do trabalho com os alunos. Mas dá para fazer muito melhor, aqui tem um exemplo do Descomplica. Como Maria Helena hoje de manhã conversou comigo, a gente estava falando exatamente como é difícil preencher, mas depois que você aprende, você quer ampliar e aumentar a qualidade. E foi pensando nisso, de aumentar a qualidade, que a gente trouxe outras propostas que a gente encontrou, né, Maria Helena, de mapa conceitual. Então, nós temos aqui, Maria Helena, por favor, matemática. Nós temos aqui o primeiro, que ele era quem fez Melhor Gestão, Melhor Ensino, é um mapa conceitual utilizado nesse trabalho da rede, e um exemplo aqui de um estudante, de como que um estudante fez o reconhecimento do mapa conceitual. Gostaria de acrescentar, Maria Helena, alguma coisa? Não, esse mapa conceitual da equação do primeiro grau, né, a gente trabalhou lá na formação do Melhor Gestão, Melhor Ensino, de matemática, como uma forma do professor reconhecer qual é o percurso, né, dos conhecimentos necessários para trabalhar a equação do primeiro grau, né, e ali a gente vê à direita a equação do primeiro grau vista pelo aluno, o que é que ele precisa saber, né, o que ele desenvolveu quando ele estudou as equações do primeiro grau. Então, é muito interessante ver a produção do aluno, né, em relação, quer dizer, fazer a proposta, né, de uma forma que ele possa trabalhar de forma simplificada mesmo, né? É um organizador de ideias para que ele possa, inclusive, estudar, né? E aí a gente vai ver que quando a gente vai em busca de exemplos, de modelos que nós podemos ver que foram feitas pelos alunos, né, do mapa conceitual, a gente tem inúmeras formas através, né, pelo meio da qual eles organizam essas ideias, né, as ideias que eles desenvolveram ao longo do ensino e aprendizagem do conhecimento. Bom, nós temos aqui também, a gente colocou um exemplo de força gravitacional, né, do componente curricular de física. Então, esse também, como o nosso primeiro, só com a parte escrita, mas ele vem desencadeando e organizando as ideias, como é a proposta do mapa conceitual. Então, esse de física, este do estado físico, né, as mudanças da matéria. Então, no caso aqui, perdão, pessoal, o estado físico da água, então ele passa todo o processo, e uma coisa importante, quando a Maria Helena falou para estudar, você encontra muito desses mapas exatamente em cursinhos, quando você entra na internet para procurar, é muito forte de cursinhos, que envolve essa retomada de conhecimento, essa organização. Então, muitos dos exemplos que a gente pegou aqui é do Estude, do Descomplica. Temos aqui também a mudança do estado físico, também, outra proposta. Aqui, conceito de genética, então ele colocou todos os conceitos de genética, partindo, né, como aquela definição breve que nós colocamos, né, com a seta, todas as possibilidades. Aqui, física, o que estudar, né, então, estudar o que? Mecânica, eletricidade, física geral, física nuclear, então, já organiza, poxa, componente curricular de física, o que é possível. Então, pensando na proposta que o professor pode desenvolver com as suas turmas, seus estudantes, a gente pode sempre pedir uma organização de ideias, inclusive, Maria Helena, um recurso muito utilizado em livros didáticos, essa organização de ideias. Uhum. Né? Aí, nós temos aqui, como a Maria Helena comentou, quando a gente começou a separar, tinha uns muito lindos, e esses dos alunos, a gente fez questão de pegar, porque tem alguns que são muito capazes
fechados, né? Essa maneira de apresentar diferenciada aqui, não é? Usando coisas gráficas, né? Então, aqui também a função de primeiro grau. Aqui nós temos um de ciências, onde ele divide a ciência da natureza como ciência da vida, ciência física e ciência da Terra e do espaço, classificações dos triângulos. Nós temos também a representação da classificação dos triângulos. Quer falar alguma coisa sobre esse? Ele é bem interessante, né, para a fixação desse tipo de conhecimento para os alunos. Eles podem elaborar mesmo, né? O próximo também é sobre quadriláteros, né? Que também é bem interessante, e como você comentou, pode ser, é uma proposta que a gente pode pedir para o próprio aluno fazer, como foi a proposta também de ciência que a gente utilizou. Tem aqui, no caso do lei do semiconselho também, né? Também pode ser pedido para o aluno. Aí nós temos outro aqui de física, que é o campo gravitacional, também é uma proposta um pouco diferente do que a gente tinha visto, né, da ideia de colocar fechado e setas, mas também é um mapa conceitual. Temos aqui um de ciências ou de biologia, depende da profundidade, da intencionalidade do professor, onde está lá a classificação de seres vivos, né, como plantas, fungos, algas. Infelizmente, a foto não deu para sair com melhor definição. Outro mapa mental sobre o cérebro, separando em lobo frontal, parietal e temporal, também uma coisa construída à mão. E esse é o último que a gente separou para apresentar para vocês, que é a escala de tempo geológico, né? Você pode trabalhar não só em ciências, mas você pode trabalhar também em geografia, ou mesmo um pouco em história, mas a gente achou assim bem interessante, bem trabalhado as possibilidades, né? A ideia dos desenhos valorizou muito, então, por isso que é um grande meio de estudo, esses mapas conceituais. E agora a gente parte para a sistematização. Bem, a gente está chegando ao final, né? Então, na nossa sistematização, a gente só queria focar em algumas ideias, né? Porque eu acho que ao longo do que a gente foi falando, da apresentação do percurso, né? Da sequência de atividades, a gente deixou, né? Claro a concepção que a gente tem, né? Tanto de aprendizagem, né, como um processo, né, e de avaliação também, né, que a avaliação ela está intimamente ligada àquilo que se desenvolve, né, então, portanto, a gente, né, acha mesmo, né, a gente que nós avaliamos para ensinar, né, a avaliação ela só faz sentido se ela for um dado a mais do ensino, né, e que a gente trabalhou, então, com momentos do processo avaliativo no material Aprender Sempre, então, olhando para esse material e destacando todos os momentos que a gente considera que possam ser aproveitados, né, estratégias que podem ser utilizadas para definir, né, esses instrumentos, né, e a gente destacou daí o mapa conceitual, e a gente viu ali que em alguns momentos não era bem um mapa conceitual, ele pode ser um mapa mental, né, de ideias, né, a respeito de um tema, de conhecimento, né, e a gente só reforçar que a avaliação, numa perspectiva formativa, ela está, né, coloca para a gente a questão da necessidade da gente estar atento a essa construção de conhecimentos conceituais, comportamentais e atitudinais dos estudantes. Então, quer dizer, que eu olho o tempo todo para uma educação do ponto de vista integral, né, de ver o sujeito como um ser integral, né, onde eu integro todos os seus
as suas potencialidades, eu vejo, né, eu não vejo o meu estudante apenas como alguém que vai desenvolver o seu lado de desenvolver o conhecimento, né, como algo desligado da parte emocional, algo desligado da parte atitudinal, né, só reforçando essa ideia. E aí a gente deixa uma frase, né, uma pequena, um pequeno registro do Dalben, né, que a finalidade do processo de avaliação é realizar uma investigação contínua da realidade, para melhor conhecê-la e entendê-la, né, e que cabe aos educadores esse papel, né, dele está sempre pensando na questão da totalidade das relações, ele tem que coletar dados e informações sobre o desenvolvimento dos alunos e registrar suas necessidades e possibilidades, né? Quer dizer, então eu faço esse movimento olhando, né, sempre para aquilo que é para aquela realidade, considerando a totalidade, digamos assim, e as múltiplas implicações que isso acarreta, né? Maria Helena, inclusive, é até interessante a gente lembrar que há pouco a gente terminou o conselho de classe referente ao primeiro bimestre, e como é importante todo esse movimento. A gente faz esse movimento a partir da sala de aula, o professor ali com o seu estudante, com a sua turma, depois a dimensão disso por bimestre, onde ele também vai ver isso com os colegas, e no conselho de classe, como amplia de um conselho para o outro, aquele conhecimento e a importância de ter esses registros da potencialidade que o aluno conseguiu alcançar e as necessidades também. Então, aproveitei para fazer esse comentário, porque esse teórico, o Balden, ele fala muito sobre conselho de classe, e vem a calhar porque é um trabalho constante, o conselho, tanto a avaliação do professor, como dar continuidade ali no conselho, por bimestre, aí no ano seguinte, aquele movimento constante da aprendizagem do aluno. E o aluno integral também, como você comentou. Bom, pessoal, agora nós gostaríamos de pedir, agora é o momento de solicitar para vocês a avaliação da formação. Então, o link está na descrição do vídeo para a avaliação da formação e sugestões de próximos temas. Todos os materiais utilizados descritos aqui e o PPT da formação estão em forma de link, também na descrição do vídeo. Como o Fernando comentou, é muito importante vocês colocarem as sugestões, as suas impressões, e na medida do possível, a gente vai colocando essas formações nos ATPCs da diretoria de ensino. E só lembrando, né, todo o material das formações anteriores, né, estão lá importante, no nosso canal do YouTube, então, e estão disponíveis, né, para que vocês retomem e recorram a eles no momento que vocês quiserem. Então, a gente chegou ao final, né, então, eu gostaria de agradecer, né, imensamente, né, a participação de todos e todas, né, e a gente deseja uma excelente semana para vocês, né, quer dizer, nós nos encontraremos daqui a 15 dias, na verdade, né, e na próxima TPC de Ciências da Natureza e Matemática, e a gente gostaria de desejar a todos, né, muita saúde e que vocês estejam de volta daqui a 15 dias. Obrigada. Bom, como Maria Helena, agradeço muitíssimo a participação de vocês acompanharem, assistirem, independente do horário, o dia que vocês conseguem fazer isso. Nos encontramos na próxima TPC, e um desejo enorme de coração, saúde para todos nós. Até mais. Obrigada.